Queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco, eu sou o pastor Levi Longaray. Com muito carinho quero chegar até o recesso do seu lar ou até o seu aparelho que vai fazer recepção, vai receptar esse vídeo. Eu não sei se é um smartphone, se é um tablet, se é um computador. Eu não sei se você na sua casa está me assistindo no YouTube através de um outro meio de comunicação, sei lá como é que o meu vídeo está chegando até você, um notebook, se você aí não ainda tem uma televisão, não sei, mas o meu vídeo está chegando até vocês, tá certo? Que Deus abençoe vocês, que Deus em sua infinita graça enriqueça você com as bênçãos dos altos céus, e que a sua mente e o seu coração sejam dilacerados e cada dia mais abertos para receber a plenitude da graça de Deus através da palavra e da orientação. Amados e queridos irmãos, hoje tirei um tempo para me esclarecer os pedidos que os irmãos fizeram nos últimos 15 dias no canal A Bíblia em Foco, para mim orientar vocês relacionado a alguns assuntos internos da Igreja Deus é Amor. Hoje eu quero falar sobre um assunto que vocês pediram demais, que dá muito pano para a manga. Eu vou ser sucinto e vou resumir, mas é muito extenso. Vou falar sobre salário dos obreiros da IPDA. Tá certo? Porque os irmãos nos pediram e os irmãos ficam muito... E você? O que você fazia? Como é que você andava? O que você pregava? Você também orava por revelação? Então a gente vai orientando os irmãos nos vídeos, os irmãos vão tendo ideia de como é que era, como é que funcionava. Bom, meus irmãos, alguém perguntou qual era o salário dos obreiros da Igreja Deus é Amor, do que nós vivíamos. E outros acham que os obreiros da Deus é Amor são ricos. Bom, para começar, eu não vou falar do hoje. Eu não sei como é que está hoje, então eu não posso falar do que eu não sei. Dizem os meus companheiros, conhecidos que continuam lá, que o pastor Lourival de Almeida está levando os irmãos para São Paulo, está dando um curso de teologia, e depois desse tempo de aprovação, os obreiros estão saindo lá assalariados para cuidar de capitais e regionais. Bom, isso é o que estão dizendo. Eu não sei, então não posso afirmar, mas também não posso duvidar. Quero falar do tempo que eu estava. Eu saí faz 5 anos, não fechou ainda bem 6 anos que eu saí. Então eu quero falar do meu tempo e do longo tempo que eu acompanhei a igreja, com muitos conhecidos, na minha vida. Tá certo, meus irmãos? Qual era o salário? Bom, pasmem com o que eu vou dizer e não adianta espernear e murmurar no vídeo. Para começar, não tinha salário. Não tinha. Aí está um dos maiores problemas. Como assim, irmão Levi, não tinha salário? Não, não tinha. Não existia um salário específico, uma conta bancária para você receber o seu salário, ou mesmo que fosse depositado ou te desse um contra-cheque, você pegasse em mãos, não existia. Não existia salário. Mas então como que é bom? Vão tentar explicar, porque é uma confusão tão grande que eles criaram que fica difícil até de explicar. Esse é um dos problemas que eu gostaria muito de comentar e hoje eu vou comentar. Que Deus me dê graça para me comentar, para vocês ficarem esclarecidos. Para começar, não tinha salário. Mas como vocês viviam, o que vocês faziam? Aí que está o problema. A igreja criou um meio em que esse meio se tornou um fim desonesto, envolvendo financeira, obreiros e a própria igreja. Eles criaram um problema e nesse problema que eles não solucionaram, eles acabaram expondo os próprios obreiros da igreja ao ridículo. Essa é a realidade. Como que a minha mente vai aceitar que um obreiro é trocado lá na sede mundial numa circular de resolução da diretoria? Como que a minha mente vai aceitar, uma pessoa em seu pleno e perfeito juízo vai aceitar que troca um obreiro, digamos que de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para Lages, em Santa Catarina, se esse obreiro não tem salário? Como que esse obreiro vai viver? Do que esse obreiro vai se manter? Como que ele vai fazer a sua mudança para lá, o caminhão? E como que ele vai ter a sua manutenção diária? Porque se esse obreiro está sendo trocado de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para Lages, Santa Catarina, ou de Lages, Santa Catarina, para uma cidade paulista ou mineira, como que esse obreiro vai fazer essa tramitação? Se esse obreiro não trabalha secular?
Do que vive a família desse obreiro, os filhos dele, a família dele, a mesa dele é servida do quê? Aí está um problema sério da Igreja dos Amor que eles têm que resolver urgente, porque isso foi o que trouxe problema para nós na época. Para mim, mais milhares de obreiros que estavam atuando a nível de Brasil quando nós saímos. Então, deixa eu dizer aqui para vocês ficarem bem esclarecidos. Se ele é obreiro da igreja, se ele envolve a vida dele, o tempo dele 100% na igreja, como é que ele vai trabalhar e ser assalariado secularmente? Ou como é que ele vai trocar de cidade, de localidade, quando a igreja transfere e manda, se ele é um obreiro assalariado na vida secular? Ele não pode deixar a firma para sair. Então, automaticamente aqui, a igreja fazia essa maracutaia e sabia o que estava fazendo. Porque não vai cair na minha mente que uma diretoria sábia, inteligente, que na Igreja de Deus é Amor e a família do missionário não tinha noção e sabedoria disso. Talvez para não se envolver, talvez para não assalariar, para não ter uma folha de pagamento. Não sei por quê, mas não estabelecia o salário para os obreiros. E como é que eu vou entender que eles assimilavam como algo normal, eles saber lá em São Paulo que esses obreiros todo a nível de Brasil, que trocavam de localidade, que envolviam o seu tempo, 100% tempo integral na igreja, e o trabalhar materialmente? Não tinha como. Então, como é que a igreja não sabia que esses obreiros eram assalariados? Ela tinha noção que esses obreiros viviam do altar, mas por que eles não autorizavam salário para esses obreiros? Vocês entendem? E por que quando vinham as orientadoras fiscalizadas de São Paulo, elas fiscalizavam os obreiros e excluíam da igreja, tiravam como ladrões? Se a própria igreja sabia que aqueles obreiros tinham que viver do altar, se a própria igreja sabia que ela não deu um salário em reunião ministerial para aqueles obreiros, para que eles não fossem taxados como ladrão. Porque aqueles obreiros que eram taxados como ladrão, na verdade, não eram ladrões. Eles estavam tirando o sustento da própria igreja e a igreja fingia que não sabia. Daí, quando a igreja vinha e as orientadoras levantavam os fatos que aqueles obreiros estavam tirando dinheiro para viver, disciplinava aqueles obreiros. Então, entenda esse sistema, essa maracutaia. Não sei se você está conseguindo me entender. Então, a Igreja de Deus e Amor precisava se posicionar com os obreiros deles. Esses X obreiros, esses milhares de obreiros são assalariados. E esses não são. Ia ser disciplinado por roubo aqueles obreiros que não eram assalariados. Mas como que podia disciplinar um obreiro por roubo que está tirando sustento para a família? Se eles enviaram o obreiro, como é que o obreiro vai viver? Vai pagar o caminhão da mudança? Como é que o obreiro vai se transferir? Vocês entendem como é que o obreiro, cada vez que fosse fazer uma mudança, ia ter que mandar uma pauta para a diretoria para liberar o dinheiro do caminhão? É óbvio que o obreiro não ia fazer isso. O obreiro ia estar ali, ele já ia trocar, pagava o caminhão e ia embora. Vocês entendem? E não só o caminhão, mas todo o gasto que envolve a família do obreiro. Então você está dizendo, mas eu estou falando para vocês como é. Então por que os obreiros eram cortados, disciplinados? O problema da igreja, a culpa era da igreja. Por que a igreja nunca resolveu esse problema? Chamar os obreiros, outra coisa. Estou falando dos obreiros de regionais e estaduais. Obreiro que vivia no altar. Tempo integral, 100%. Por que eles não tinham salário definido? Isso é uma falha muito grande da igreja. Então, por isso que eu digo que a igreja tem que responder por isso. Matou muitos obreiros inocentes. Você entende? Os obreiros, eu estou colocando aqui o seguinte, os obreiros que viviam de tempo integral, trabalhando na igreja, que tinham renunciado à sua cidade de origem e tinham saído, como é que a igreja queria entender que esses homens não iam viver da igreja? Não entra na minha mentalidade. Então a igreja aqui foi muito falha a diretoria. Eles deveriam saber sim que esses obreiros estavam tirando seu sustento para onde estavam andando. Aí quando mandava alguém lá fiscalizar e descobrir que o pastor estava tirando sustento, que eles não davam o salário, não autorizavam o salário por reunião ministerial para a pessoa trabalhar em paz. Então onde os obreiros trabalhavam tudo apreensivo. Os obreiros a nível de Brasil na minha época estavam tudo apreensivo. Apreensivo, por que apreensivo? Vou ser bem sincero para você, não tem aqui no Bíblia em Foco não tem mentira. Porque eles estavam vivendo, tirando o salário deles, escondido da igreja. E a igreja, quando ia fiscalizar, descobria aquelas orientadoras que eles estavam tirando o salário. Se elas tinham uma mentalidade um pouco bíblica, elas deixavam passar, não sei o que fazia. Se elas não tinham, já cortava o obreiro por ladrão ali. Aí onde tem muito obreiro que saiu por ladrão, que nunca foi ladrão. Vocês entenderam? Existe sim os que roubavam, existem os obreiros corruptos, mas muito obreiro inocente foi cortado como ladrão. Vocês entenderam? Você estava no meio dessa? É óbvio que eu estava. É óbvio que eu estava. É óbvio.
Eu vou ser hipócrita de ser mentiroso? Claro que não. Por que eu estava? Porque quando eu vim do exterior, a Igreja dos Amor tinha mania de cortar salário. Quando eu vim do exterior, cortaram meu salário para me devolver em 30 dias, mandaram auxiliar uma grande regional. Aí fiquei auxiliando por um ano. Depois de um ano, a diretoria me ligou para mim assumir uma outra grande regional. Daí eu não estava auxiliando mais, assumi com o presidente. E aí, quer dizer, eles me colocaram sem salário. Todos nós, os obreiros, ninguém tinha salário. Mas como que alguém pode tirar alguém do lugar dele e enviar sem salário? Aí onde era cortado voluntária financeira, aí onde dava tanta maracutaia, onde era cortado o obreiro, porque aí o obreiro fazia o salário dele com a financeira. Vocês entendem? Então isso é um problema que a igreja nunca resolveu. Então vocês tinham salário? Não tinha. Aqui envolve o caráter e a dignidade da pessoa. Então, como é que era? Bom, meus irmãos, pasme vocês com a verdade do canal Bíblia em Foco. Quem fazia o seu próprio salário era o próprio obreiro. Aí onde entrou essa ideia que para mim eu não gosto, nunca aceitei e acho antibíblico. Quem fazia o seu salário era o obreiro. Aí onde eles brigavam para pegar as igrejas maiores, entrou a corrupção, os estadual pediu aquele que nem eu gravei no vídeo anterior, ajuda para poder ir botando os deles nas maiores, porque eles iam, se tornou um ciclo de roubalheira. Tudo criado pela própria igreja. Porque a igreja nunca estabeleceu um salário e quem estivesse errado, mesmo ganhando seu salário, fosse cortado. Não, nunca teve nada especificado, era uma bola de neve. Bom, voltando ao meu assunto para não perder a linha de raciocínio. Então quem fazia o salário era o próprio obreiro. Bom, em algum lugar que eu passei, eu tirava o meu sustento para me viver. Entendesse? Nunca além do meu sustento. Já teve, por exemplo, outros que assaltavam o cofre da igreja. Então essa é a realidade. Aí, por exemplo, o Sérgio Sora no Rio de Janeiro, tem pessoas que dizem que o Sérgio Sora, no auge da carreira dele, está tirando 200 mil reais de salário. Eu acredito que sim, porque esses homens são ricos. Outro erro muito grande, que os obreiros pequenos da Deus Amor começaram a perceber. Quando eles viram que a família do missionário e a diretoria grande estavam vivendo de ternos bons, uma vida boa, tudo em nome da santidade, da fé e do amor, e os obreiros pequenos entrou uma coisa, um sistema diabólico, estavam passando fome, aí eles começaram também a fazer essas coisas erradas dentro da igreja. Aí onde os pastores começaram a trazer evangelista, começaram a trazer só o grupo deles, fazer essas coisas erradas, porque faltou direção da igreja. Na verdade, esses irmãos tudo erraram, mas faltou direção da igreja. Se a igreja tivesse posicionado com salário, com tudo, não tinha acontecido essas coisas erradas. Então, tinha salário? Nunca teve. Quem fazia o salário? O próprio obreiro com a financeira. Porque as financeiras começaram a ver a necessidade dos pastores e viram que a igreja estava oprimindo os pastores, as financeiras faziam o salário do pastor. Aí onde era um corrupto pastor e a financeira, e a sede que entrava bem, aí tinha a pessoa tirando 50 mil, 70 mil, sedes que nem do Rio tiravam talvez 150, 200, aí entrou o roubo, a corrupção e o diabo tomou conta da igreja. Esta é a realidade, tá certo, meus irmãos? Não tem uma palavra que seja mentira do que eu estou falando aqui, tá certo? Posso dizer para vocês, olhando nos olhos de vocês. Então, vocês que perguntaram, coloquei a minha cara a tapa, coloquei aqui a minha face para explicar para vocês. Esta é a realidade. Era muito difícil trabalhar na Igreja de Deus e Amor. Por que saímos? Eu fui um dos que saí por causa desse tipo de coisa. Eu nunca fui acusado de nada, porque nos lugares onde eu trabalhei, fui acusado de... que em Santo Augusto foi acusado, sim, que nem eu como falei no vídeo, de roubo, eu e meu irmão nunca pisou lá, porque tinha uns membros lá que estavam querendo fazer o que queriam, e onde nós trabalhávamos, pastoreávamos, ninguém fazia o que queria. Mas na verdade nós estávamos tirando nosso sustento, até porque era uma igreja que entrava 6 mil reais. Uma sede regional com 21 igrejas, um lugar muito pobre, entrava 6 mil reais, não tem como... Então cai por terra toda a falácia de membros rebeldes, porque não tem nem como cometer um pecado de roubo com a igreja que não entra nada. Então a gente tirava lá o sustento para comer e abastecer o carro e atender 21 igrejas no interior difícil, onde as pessoas deixavam os membros sem ser 6 meses por causa da dificuldade. Nós nos esforçamos e conseguimos atender com a nossa sabedoria que Deus nos deu. Tinha um irmão muito bom lá, que me levava em todos aqueles interior, um cooperador, um homem de Deus, uma pessoa esforçadíssima, que ele colocava o carro de uma empresa que ele trabalhava, ele tinha um nome muito grande da empresa, então ele colocava o carro da empresa, um Saveiro da Volks, e nós fazíamos o interior com aquela caminhonete para não deixar os irmãos sem ceia. Então,
Aqui fica o meu comentário, minha explanação. Não tinha salário. Os obreiros da EPDA não ganhavam salário. Não tinha. Você da regional, você vai ganhar 5 mil. Você é responsável de estado, você vai ganhar 8 mil, 10 mil. É isso aí, seja fiel nisso. Se errar com a igreja, vai ser disciplinado. Não, não tinha essas regras, nada. Era aquela coisa assim, meio andando sozinho. Bom, aí, o que mais fere, o que mais deixa a gente triste é que se viesse fiscalização e descobrisse algo ali, os obreiros eram cortados. E cortado como ladrão, nome exposto. Mas a igreja sempre soube desse problema. Por que a igreja não resolveu? Isso é um problema criado pela própria diretoria da igreja. Seria muito simples ter assalariado os pastores regionais. Muito simples. Seria muito mais lucro para a igreja, para os pastores que iam trabalhar tranquilo, consciente, em paz, não ia estar se cuidando de nada, não ia estar trabalhando nervoso, preocupado se iriam ser cortados ou não. Entendeu? Ia saber o que ganhava, ia gastar dentro do que ganhava, ia ter uma folha de contra-cheque para poder fazer uma compra de um carro, o nome deles, para fazer uma compra de uma casa, uma reforma, tudo. Nada disso existia. E quando descobriam, cortavam. Mas eu faço uma pergunta que vai ficar soando. Como eles acreditavam que os obreiros que eram de tempo integral 100% não tinham salário? Não tem como, meu irmão. Se os obreiros não fizessem o salário deles, iam morrer de fome na estrada por onde passasse, porque a igreja não ia estar preocupada em formalizar um salário. Então eu espero que isso aí se resolva, que mude essa mentalidade, porque na minha época era muito difícil a possibilidade de trabalhar como obreiro integral. Muito difícil, porque você era alvo de calúnia a todo momento. Você poderia estar trabalhando certo, você poderia estar tirando um salário de 3 mil numa sede regional mais fraca ou de 5 mil numa regional mais forte, mas se alguém viesse lá e descobrisse que você estava tirando um salário, você era cortado na hora, como ladrão na igreja. E muitos obreiros saíram injustamente e outros saíram porque verdadeiramente estavam fazendo o que eu falei para vocês, né? Muito rolo de dinheiro, muito rolo de dinheiro. Estavam, por causa da igreja não se posicionar com salário, tinha pessoa que estava enriquecendo às custas da igreja em sedes regionais aí grandes, que entrava 100, 120, 150 mil, 200 mil na ficha, tinha pessoas se fazendo aí em cima da igreja. Então, tinha caso certo e caso errado. Mas aonde que nasceu esse problema? Todo esse problema tem nascido na diretoria da igreja, que nunca se posicionou preocupado em não gastar para dar um salário para os obreiros. Essa é uma igreja rica que nem a Deus é Amor, que nas divisões aí o Sora, o Davi levou milhões, nunca quiseram dar um salário digno para os seus obreiros. Então essa é a minha fala. Eu espero ter ajudado vocês aí que pediram para mim falar sobre essas questões de salário, ordenação e parte interna, tá certo? Então, sem medo de ressalva, sem preocupação de estar falando algo que não tem cunho verdadeiro, eu estou aqui para falar a verdade. Expor, não tem um problema em expor a minha pessoa naquilo que é verdade, naquilo que é real. Se alguém me contestar aqui, pode saber que é tudo mentira, porque o que eu estou falando para vocês é a mais pura da verdade da palavra de Deus, tá certo? Então o culpado de tudo isso foi a ganância da própria diretoria. Pastores enriquecendo com dinheiro em cima de bíblias, de promoção de venda de bíblia, de venda porque tinha que alcançar uma meta de livraria, tudo eles colocavam. Tudo vinha de lá. Se deixasse as coisas certo, correto, salariasse os obreiros certinho, não incentivasse eles com dinheiro, com nada, e cortasse eles quando eles agissem errado, a igreja estava explodindo. O obreiro ia conseguir trabalhar, mantesse os tesoureiros homens, a igreja seria outra, com certeza. Não podia ter mudado essas diretrizes. E o obreiro, quando tem que ser corrupto, ele dando liberdade para ele tirar um salário, ou estipulando um salário, os corruptos vão ser corruptos. Vocês entendem? Sempre eles acham um meio de lesar a instituição, a firma ou a igreja. Corrupto é corrupto. E no sentido do que eu estou falando para vocês, sempre ele vai arrumar um jeito. Então não tem porquê. Vocês entendem? Então a igreja precisa se posicionar. A diretoria precisava se posicionar. Com material de livraria, com tudo. Fazer
as coisas andar de uma forma mais correta. Tá certo, irmãos? Um assunto chato, um assunto... Mas é preciso ser comentado, porque tem muita gente metendo laço nos obreiros que saíram. Metendo laço. Tem muito obreiro que precisava sair. Eu mesmo disse num vídeo meu, eu conhecia obreiro que se prevalecer da situação aí virou uns corruptos. Grande maioria, acho que uns 50% desses presbíteros que abriram ministério, 60%, eram uns cão, guloso. Não saciava a fome deles nunca, era insaciável. Mas, enfim, é a vida. Tá certo? Que Deus vos abençoe. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. E não esqueça, em Cristo nós jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos.